Oi, pessoal. Como vocês devem saber, eu sou a Isabela, professora de Geografia, e eu vou dar continuidade com vocês aos aulões que a gente está fazendo agora nessa reta final para o Enem. O Rafael, ele gravou um primeiro aulão sobre Geografia Física e um segundo sobre Geografia Regional, Geografia Agrária e Demografia. Então, são duas aulas bastante importantes. Se vocês puderem conferir, seria bom. E eu vou gravar também agora para vocês um terceiro aulão sobre geopolítica internacional, recursos naturais e indústria. Essa aula ela vai ser dividida em dois vídeos. Nesse primeiro vídeo, eu vou falar com vocês sobre o conteúdo que a gente teve na aula 10, globalização, e na aula 14, de guerras e conflitos. Essas aulas completas, elas estão no Google Sala de Aula, vocês têm acesso às gravações dessas aulas, tem também questionários e material de estudo para vocês. Então, está tudo lá. Seria importante para vocês, né, fazerem questões e verem se ou sei lá, a melhor forma que vocês conseguirem, pode falar com a gente para a gente ajudar vocês conforme essas dúvidas surgirem. Então, esse primeiro vídeo ele vai ser dividido também em duas partes. Agora, na primeira parte, eu vou falar com vocês sobre globalização e a organização do sistema internacional propriamente. E na segunda parte, eu vou falar um pouco sobre conflitos. Então, a gente vai começar agora. Antes de entrar na matéria propriamente, a gente vai falar um pouco vai voltar um pouco atrás para falar um histórico, né? Para a gente organizar um pouco melhor as nossas ideias. Então, com o fim da Segunda Guerra Mundial, como vocês viram nas aulas de história e também nas aulas de geografia, como teve início o período da Guerra Fria, que foi um período e que teve uma bipolaridade muito forte, uma disputa muito forte entre a União Soviética e os Estados Unidos. Então, eram duas grandes potências que disputavam a hegemonia política, econômica, social, ideológica do mundo mesmo, né? Então, eram duas forças opostas que faziam aí essa disputa ativa. A Guerra Fria, ela teve vários conflitos por consequência dela, né? Então, a gente teve a Guerra da Coreia, a Guerra do Vietnã, que a gente já viu em outras aulas também. Então, foi esse período de bastante tensão, de uma bipolaridade muito marcada. Bom, a Guerra Fria ela chega ao fim no início da década de 90 e a gente entra nesse período de unificação global, que é a globalização. A globalização ela tem muito mais a ver com o mundo que a gente conhece hoje do que com o que foi a Guerra Fria, né? Então, quando acaba a Guerra Fria e os Estados Unidos sai como grande vencedor dessa disputa, a gente vê no, no mundo mesmo, né, uma hegemonia muito forte dos Estados Unidos no campo militar e no campo cultural, principalmente. Porém, surgem vários outros países que conseguem fazer disputas políticas, disputas econômicas e ter zonas de influência próprias, né? Então, hoje, principalmente, a gente pode falar da China. Então, esse surgimento de vários países com protagonismo no sistema internacional ele é o que define a globalização, né? A globalização é um processo muito forte de integração entre os países do sistema internacional, em termos de economia, comércio, cultura, política, sociedade. Então, ela faz essa aproximação entre os povos, entre os países, entre as culturas, entre as pessoas. Então, ela está muito relacionada com o desenvolvimento dos meios de transporte, dos meios de comunicação. A gente vê como, por exemplo, a internet, né, ajuda muito na globalização, aproxima muito as pessoas. Então, essa é basicamente a definição de globalização. Quando a gente pensa a organização do sistema internacional, a ONU, ela tem um papel extremamente importante. A ONU, ela surge com o final da Segunda Guerra Mundial, ela existiu durante todo o período da Guerra Fria, mas ela tem um papel fundamental agora no período de globalização, porque a ONU, ela faz justamente essa gestão entre os países para que as coisas aconteçam de forma harmoniosa. Então, o principal objetivo da ONU é justamente evitar que surjam novos conflitos armados. Claro que a ONU tem outros objetivos, ela tem braços voltados para a educação, para o trabalho, para vários outros aspectos do sistema internacional, da sociedade internacional como um todo, mas o
ponto principal é justamente essa questão de evitar conflitos armados. A ONU ela tem uma organização hierárquica que vem desse momento em que ela foi criada, no final da Segunda Guerra Mundial. Então, os países com membros do Conselho de Segurança, que é o órgão máximo da ONU, eles são os países que venceram a Segunda Guerra Mundial. Então, relembrando, Estados Unidos, Rússia, França, Inglaterra e China. Tem mais 15 membros rotativos, mas que não tem o mesmo peso, a mesma importância que esses 5 membros principais possuem, né? Então é isso, a ONU ela surge na década de 40 e até hoje ela tem esse papel de gerir e organizar o sistema internacional de forma, pelo menos em teoria, neutra. Isso tem tudo a ver com a globalização, né? Então a gente tem vários países existindo com culturas diferentes, com ideias políticas, com ideias econômicas diferentes, e tem essa necessidade de harmonizar as coisas. E é justamente essa a sensação que a globalização nos dá, né? De que as coisas estão mais harmônicas, existem conflitos armados que a gente consegue pensar com facilidade, que estão com destaque na mídia, mas não existe até agora nada que tomou as proporções que tomaram, por exemplo, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, né? Então, dá realmente essa impressão de que a globalização ela está ligada a uma maior harmonia no sistema internacional. Contudo, é sempre importante a gente ter uma visão crítica com relação às coisas, né? Então, é importante que a gente lembre sempre que a globalização, de fato, ela veio com uma pacificação, uma maior diversidade cultural e tudo mais, mas ela não acabou com um grande problema da dominação dos países do Sul pelos países do Norte, né? Então, até hoje, a gente vê ações, atitudes por parte dos países do Norte, ideias que mostram que ainda existe a necessidade de dominação dos países do Sul por parte desses países do Norte, né? No caso, eles pensam que existe essa necessidade, né? Então, tem essas disputas ainda. Eu coloquei aqui essa frase do Milton Santos, que deixa bem claro isso. Então, ele disse que antigamente as grandes nações mandavam seus exércitos conquistar territórios e o nome disso era colonização. Hoje, as grandes nações mandam suas multinacionais conquistar mercados e o nome disso é globalização. Então, é justamente isso, né? Como que a globalização, ela impulsiona também em alguns outros aspectos que talvez não existissem tanto algumas décadas atrás, a dominação mesmo. Então, quando entram diversas empresas de outros países no Brasil e tomam o mercado brasileiro, isso também é uma forma de dominação, né? E é exatamente isso que Milton Santos quis dizer com essa frase. Bom, outra coisa que está extremamente ligada ao período da globalização é mas principalmente a expansão dos blocos econômicos. Nessa imagem aqui a gente consegue ver vários blocos econômicos que existem ao redor do mundo. Tem aqui o Mercosul, a União Europeia, a Comunidade Andina, vários, né? A gente vai focar em 2 deles agora. Mas antes disso, a gente precisa entender o que são blocos econômicos. Então, como eu falei, os blocos econômicos, eles se consolidam, se expandem justamente nesse contexto de globalização. E o que eles são? Eles são formas que os países encontraram de se aproximar, a princípio comercialmente, de outros países, né, por meio de tratados intergovernamentais. Então, são países que fazem acordos entre si para melhorar o comércio, mas não parou aí. Hoje o que a gente vê é que esses blocos econômicos, eles geram uma aproximação entre as culturas, entre a política desses países, intensifica a migração, intensifica o comércio também, como era a ideia inicial, né? Então a gente vê que os blocos econômicos, eles não têm exclusivamente esse papel comercial, mas também têm esse papel de intensificação de troca cultural. Bom, a gente vai falar agora primeiro sobre a União Europeia. A União Europeia, ela foi o primeiro bloco econômico. Na verdade, ela começou a aparecer já em 1944, antes do final da Segunda Guerra Mundial, quando 3 países da Europa, então Bélgica, Luxemburgo e Holanda,
se aproximaram, fizeram acordos, o que ficou conhecido como Benelux, e aos poucos isso foi se desenvolvendo, se expandindo, até gerar na década de 90 o que a gente entende hoje como a União Europeia. A União Europeia, ela é o bloco mais avançado no sentido de integração mesmo. Então, ela foi muito além das questões comerciais. A União Europeia, ela tem uma união monetária, então é o único bloco do mundo que tem isso, que compartilha da mesma moeda, e tem também a livre circulação de pessoas e serviços. Então, as pessoas que moram em países da União Europeia, eles podem circular livremente por toda a União Europeia, bem como os produtos e serviços, né? Então, a gente tem aqui o mapa, a gente vê que a grande maioria dos países da Europa Ocidental fazem parte da União Europeia. Esse mapa está desatualizado, ele conta o Reino Unido, né? Mas como a gente sabe, o Reino Unido saiu da União Europeia. Então, a gente tem aqui vários países que fazem parte, alguns países que são candidatos, como a Turquia, por exemplo, mas que ainda não conseguiram entrar. A gente tem aqui a Suíça, que não faz parte da União Europeia, ela é uma pequena exceção aqui na Europa Ocidental. Bom, o segundo bloco econômico que a gente vai comentar é justamente o Mercosul, o principal bloco econômico que o Brasil faz parte. Então, o Mercado Comum do Sul, ele surge também na década de 90 e ele, em sua estrutura, né, ele tem 4 países membros, que são Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina. Ele tem vários países associados, como vocês conseguem ver aqui na imagem, e um país suspenso, que no caso é a Venezuela, que foi suspensa mais ou menos recentemente, porque o Mercosul ele tem uma cláusula de democracia e foi considerado que a Venezuela infringiu essa cláusula, que a Venezuela não é mais uma democracia, ela acabou sendo suspensa. Mas essa não é exatamente a questão da aula, né? A questão é mais que para a gente entender a importância do Mercosul para o Brasil, né? Então, o Mercosul ele é um, um bloco menos avançado no sentido de integração do que é a União Europeia, por exemplo, mas ele é muito importante para o Brasil, principalmente em questões comerciais. Então, o Brasil ele tem acordos, tratados comerciais com todos esses países que fazem parte do Mercosul e com países que são de fora, né? Então, é o que a gente entende como união aduaneira. Então, quando esses países membros eles têm tratados entre si de tarifas comerciais e também com países de fora, para justamente intensificar o comércio. E o Mercosul ele é o principal mercado. O Brasil, como a gente sabe, ele é um país que é muito forte em exportação de produtos agrícolas, mas também o Brasil tem uma exportação de produtos industrializados, que são os produtos com maior valor de troca, muito importante dentro do Mercosul. Então, o Brasil consegue exportar seus produtos industrializados para esses países do Mercosul, principalmente para a Argentina. Então, tem uma importância econômica muito forte para o nosso país, o pertencimento ao Mercosul, né? Por fim, nessa questão de blocos econômicos, a gente vai falar de um não bloco econômico, que são os BRICS. Os BRICS, eles, como eu disse, eles não são um bloco econômico, eles são um agrupamento de países que foram considerados países emergentes. Então, como a sigla sugere, a gente está falando aqui de Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. São países que, ali no começo da década de 2000, apresentavam um crescimento econômico significativo e que foram entendidos como as próximas potências emergentes, né, dentro daquele contexto. Então, eles, como foi dito, mas não acho que não tem problema repetir, porque é importante ter isso claro, que os BRICS eles não são um bloco econômico, mas eles surgem como uma tentativa de cooperação entre esses países. Então, surgem tratados de cooperação e desenvolvimento mútuo entre esses 5 países, né, que se reúnem e tudo mais. Acho que, se não me engano, anualmente tem reuniões dos BRICS para tentar cooperar para o desenvolvimento de cada um deles. Trazendo um pouco mais para a atualidade, é importante a gente notar que nos últimos anos, principalmente com o governo Bolsonaro, o Brasil ele tem se afastado
da China, né? E tem se aproximado dos Estados Unidos. Então, tem tido bem forte esse movimento de aproximação com os norte-americanos e de afastamento com os países do BRICS, em especial da China. Em especial, ainda durante esse ano de 2020, que teve a pandemia de coronavírus, a gente viu inúmeras vezes o presidente, familiares do presidente, falando contra a China, né? Falando coisas bastante que não cabiam, né? Então, a gente vê esse afastamento do Brasil com relação aos países do BRICS e o que tem gerado uma aproximação muito forte entre as potências emergentes asiáticas. Então, a gente já ouve falar, por parte de alguns autores, apenas de um RIC, que seria Rússia, Índia e China, como os três países do BRICS que, de fato, conseguiram passar essa última década, a década de 2000, de 2010, forte e com crescimento, né? Então, são países que acabaram tendo um destaque muito maior do que Brasil e África do Sul. Primeiro, sobre um conflito mais atual, relacionado a questões de migração, e um conflito um pouco mais futurístico, uma tentativa aqui de previsão relacionada à questão da água, mas vocês vão entender do que eu estou falando. Então, primeiro a gente vai falar de migração e de refúgio. Esse tema ele tem absolutamente tudo a ver com o que eu vim falando até agora na aula relacionado à globalização. Então, se eu repeti algumas vezes que a globalização ela intensificava, aproximava as pessoas, né? Então, não é muito difícil de imaginar que a globalização ela favorece a circulação de pessoas também. Então, ela favorece os movimentos migratórios. Isso faz parte, é normal dentro da ideia de globalização que a gente vive hoje. Contudo, essa migração, ela é muito, extremamente intensificada quando um país ele passa por uma profunda crise econômica e humanitária. E daí, esses migrantes que saem desses países, eles não são mais migrantes comuns, eles são refugiados. Então, é importante a gente parar um pouco para fazer essa diferenciação entre o que é um migrante comum e o que é um refugiado. Quando a gente fala de um migrante, a gente pensa numa pessoa que saiu do seu país de origem por diversas questões, pode ser por alguma questão pessoal, por por achar que vai conseguir uma vida melhor em outro país, alguma coisa desse gênero. Já quando a gente fala de refugiados, a gente pensa em pessoas que saíram do seu país de origem contra a própria vontade. Países não, pessoas que foram forçadas a sair do seu país de origem por questão de sobrevivência. Então, podem ser pessoas que estavam sofrendo algum tipo de perseguição, pode ser uma perseguição do Estado, uma perseguição étnica, ou são países que viviam em. São pessoas que viviam em países que entraram em guerra, por exemplo, ou que estão passando por uma crise humanitária muito forte. Então, são pessoas que precisam sair desses países por questão de sobrevivência mesmo. Nos últimos anos, viveu e vive ainda alguns conflitos internacionais que intensificaram muito essa questão dos refugiados. A gente vai falar um pouquinho sobre quais são os países que mais emitem refugiados, mas a gente pensa primeiro, assim, facilmente na Síria, que está vivendo uma guerra muito forte, milhões de pessoas saíram da Síria, vários anos já de guerra, né? Então a gente viu muito claramente nos últimos anos o aumento do número de refugiados no mundo. E junto com esse aumento do número de refugiados, a gente viu também muito claramente o aumento da xenofobia, que é justamente essa aversão aos estrangeiros. Uma pessoa que tem um preconceito, que olha torto para um migrante, mas muito mais grave é quando essa xenofobia ela é institucional. Então, quando o Estado ele toma políticas que são xenofóbicas contra a existência, a permanência desses estrangeiros no seu território. A gente vê, inclusive, organismos internacionais
servindo de instrumento para os interesses desses estados, para os interesses xenofóbicos desses estados. Então, a gente viu, por exemplo, nos últimos anos, o papel da OTAN de vigiar o mar Mediterrâneo, de impedir a entrada de refugiados na Europa. A gente vê aqui nessa imagem um barco de refugiados, a gente vê o quão precária é a situação dessas pessoas. Então, é realmente uma situação de desespero que leva a pessoa a se enfiar num barquinho de borracha e tentar mudar de continente, né? Bom, a gente, como eu falei, a gente vai falar agora sobre os países que mais emitem imigrantes e os países que mais recebem esses imigrantes. Em primeiro lugar, a gente tem a Síria, com mais de 6 milhões de refugiados. Então, relacionada, como eu falei, à questão da guerra da Síria. A gente tem a Venezuela, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, mas mais de 3 milhões de refugiados, o Afeganistão, com quase 3 milhões, o Sudão do Sul, o país mais novo do mundo, né, que ainda está passando por vários conflitos de organização inicial do país mesmo. Então, o Sudão do Sul aí com mais de 2 milhões de refugiados, Myanmar, que está passando também por uma perseguição étnica muito forte. Então, mais de 1 milhão de refugiados de Myanmar. São países com crises econômicas, políticas, sociais profundas. Então, quase 70%, na verdade, 68% dos refugiados do mundo vêm apenas desses 5 países. Já com relação aos países que recebem esses imigrantes, a gente pode se surpreender um pouco, né? A gente vê muito falar sobre como a Europa está recebendo muito migrante, mas o único país europeu que a gente vê aqui é a Alemanha, em quinto lugar, que recebeu 1 milhão, um pouquinho mais de 1 milhão de refugiados. A Alemanha, que é um destino comum de muitas pessoas, por ser a maior economia dentro da União Europeia, né? Então ela é bastante atrativa para essas pessoas, mas como a gente vê, 1 milhão, 1,1 milhão de refugiados chegaram na Alemanha, né? Já todos os outros países, eles são países que estão próximos realmente às crises, né? Então a gente vai falando em ordem agora, a gente vê aqui a Turquia, com mais de 3 milhões de refugiados. A Turquia, ela faz meio que uma divisão ali entre o Oriente Médio e a Europa. Ela é um país de passagem para muitos desses refugiados. A gente tem a Colômbia, que faz fronteira com a Venezuela, o Paquistão, que faz fronteira com o Afeganistão, Uganda, que faz fronteira com o Sudão do Sul, né? Então, como eu disse, nessa situação de necessidade, de desespero, as pessoas muitas vezes acabam ficando no país vizinho, elas não têm condição de tentar ir para algum outro continente, né? Então, esses são os países que mais, de fato, mais recebem migrantes e refugiados. E como que fica o Brasil nessa situação, né? O Brasil, ele possui cerca de 775 mil pessoas entre migrantes e refugiados. Esse número cresceu muito nos últimos anos, graças à entrada de venezuelanos e haitianos no nosso país. As motivações dessas pessoas, elas são parecidas, né? Então, os venezuelanos vêm para cá porque a Venezuela está passando por uma crise econômica e por uma instabilidade política muito forte, além, é claro, de que é um país fronteiriço com a gente, mas como a gente viu, a Colômbia recebe muito mais venezuelano que o Brasil, né? Então, o Brasil ele ainda recebe uma parcela relativamente pequena de pessoas vindas da Venezuela. E o segundo país que mais tem enviado refugiado para o Brasil é o Haiti, que, de forma semelhante à Venezuela, também está passando por uma crise econômica e política muito forte, porém tem ainda o agravante dos desastres ambientais que ocorreram nesse país, né, nos últimos anos. O Brasil ele é atrativo para os haitianos, graças a uma certa familiarização que existiu, uma aproximação entre o Haiti e o Brasil, advinda da MINUSTAH, né, da Missão de Paz da ONU, que o Brasil fez parte e que ficou 13 anos no Haiti. Bom, a gente vê aqui nesse mapinha, nesse gráficozinho, as principais cidades que mais recebem refugiados no Brasil. Então, a gente tem os 2 primeiros lugares sendo de São Paulo e Rio de Janeiro, né? O que é esperado, são as 2 maiores cidades do país. Já em terceiro lugar, Roraima, que é a cidade... Roraima não, Boa Vista, a capital de Roraima, que é o estado que faz fronteira com a Venezuela, e daí várias outras cidades brasileiras.
Mas o mais importante, assim, a gente vê esse dado aqui, de que apenas 5% das cidades brasileiras têm algum tipo de programa de apoio de inserção dos migrantes efetivamente na sociedade brasileira, né? Então, nas outras 95%, as pessoas não têm um sistema de apoio para elas se inserirem na sociedade, né? Então, vem um haitiano, uma pessoa que não fala português, muitas vezes não fala português, né? E não tem uma rede de apoio para que essa pessoa possa ser inserida na sociedade, ela acaba ficando extremamente marginalizada. Bom, por fim, a última coisa que a gente vai falar, mudando bastante assim o assunto, mas ainda na questão de conflitos, a gente vai falar um pouco sobre água. Então, é, inicialmente, assim, aquela coisa um pouco mais básica, a gente sabe que a água ela é um recurso escasso, a gente sabe que ela é essencial para a vida, que a gente precisa dela para beber, a gente precisa de água para plantar, para poder comer, né? E a questão da água é que apenas 1% da água do mundo ela é potável, né? E desse 1%, uma porcentagem ainda menor tá disponível para gente de forma fácil. Então, tá disponível em lagos e em rios. Então, ó, 77% da água potável do planeta ela tá congelada. Os outros 22% é água subterrânea, de difícil acesso. E apenas 1% está em lagos e rios, né? Então, é um recurso escasso, que já é escasso, e a gente vê que é 1% do 1% que é o que a gente consegue acessar de forma fácil, né? Mas a questão da água além da escassez dela e do quão essencial ela é para a nossa vida, é que a gente gasta muita água, né? A gente gasta de forma extremamente irresponsável a água. E quando eu digo a gente, eu quero dizer a sociedade como um todo mesmo, né? Então, além da água que a gente bebe, que a gente pega ali e bebe, que a gente vê claramente que a gente está gastando, quando a gente está tomando banho, a gente vê a água caindo, escorrendo pelo ralo, o principal gasto nosso, né, é na realidade com a água que a gente não vê, que é justamente esse conceito de água virtual, que é a água que é utilizada de forma direta ou indireta ao longo da cadeia produtiva dos bens que a gente consome, dos bens e serviços que a gente consome, né? Então, é essa água que a gente não tem noção que a gente está gastando. Então, acho que um dos dados mais chocantes aqui dessa imagem é esse daqui, de que 17 mil litros de água são gastos para produzir 1 quilograma de carne, né? Você compra 1 quilograma de carne, você não faz ideia que são 17 mil litros de água que foram gastos para produzir aquele pedaço de carne, né? Então, a gente vê também outros alimentos, queijo, carne de frango, manteiga, principalmente os derivados, os animais, derivados de animais, eles têm um gasto muito grande de água na sua produção, né? Então a gente vê que é uma quantidade de água sendo gasta que é nitidamente insustentável, né? É insustentável a gente gastar 17 mil litros de água para 1 quilograma de carne, né? Pensa quanta carne é produzida por dia. Então, consequentemente, quanta água é gasta, né? É, bom, e como esse esse modo de consumo da água ele é insustentável da forma que eu acabei de dizer, é consequência pura disso que existam conflitos em torno da água, né? Então já existe hoje regiões do planeta que existem conflitos por causa de água. Ainda é um pouco raro, ocorre principalmente no Oriente Médio, uma região que naturalmente ela é mais desértica, então a água ela é um recurso mais escasso. A gente tem, por exemplo, essa questão do governo de Israel, que é acusado de controlar fontes hídricas, de controlar a água que é oferecida ao povo palestino, né? Inclusive aquíferos que estão em territórios palestinos, e Israel é acusado de controlar esses aquíferos. Então a gente vê o quanto que a água ela pode ser um, um fator de poder, né? Você tirar a água de um povo em uma região desértica. Então esses conflitos eles já são realidade em algumas partes do mundo, mas ainda não é uma coisa comum, assim, não é um conflito que tem protagonismo, mas que tem potencial para ser protagonista, né? Porque a gente precisa urgentemente, assim, de uma mudança na forma como as coisas são produzidas, nos hábitos de consumo das pessoas, para que
para que não haja no futuro conflitos por causa de água, porque do jeito que as coisas têm caminhado, é bem claro de que vão existir no futuro mais esses conflitos. Então, isso é muito importante para a gente como brasileiro, né? Porque, por um lado, é muito bom que o Brasil tem muita água, essa notícia é boa, né? Mas, ao mesmo tempo, é a notícia ruim, porque havendo escassez de água no mundo, o Brasil, sem sombra de dúvidas, vai receber um holofote muito grande. Porque a gente tem no nosso país 12% da água doce do planeta. Então, sob a forma de rios e sob a forma de aquíferos também, né? Então, a gente vê que o Brasil ele tem um papel muito importante nessa questão da água. E daí vocês podem até estranhar que, por exemplo, alguns anos atrás, a região aqui do Sudeste passou por uma crise hídrica muito forte. E aí estava faltando água na torneira das pessoas. E a gente pensa, caramba, o Brasil tem 12% da água potável do mundo e está faltando água para as pessoas, né? Sim, por dois motivos. Primeiro, tem de fato uma questão natural, uma questão da distribuição da água no território brasileiro, né? Então, se a gente olhar aqui esse mapinha, a gente vê que 68% da água potável brasileira está no norte, que é uma região que tem menos de 10% da população brasileira, né? Então, é uma região pouquíssimo povoada, pouquíssimo populosa. Já o Sudeste, que é a região mais povoada, a região mais populosa, ele só tem apenas 6% da água do país, né? Então a gente vê que tem de fato essa desigualdade na distribuição do recurso. Porém, a gente não pode esquecer que tem, principalmente, talvez tenha sido mais importante nas crises recentes, a questão má distribuição não, perdão, da má gestão do recurso da água, né? Então, da poluição de corpos hídricos, pelas indústrias, por resíduos domésticos mesmo, e pela má gestão geral, assim, por parte do poder público, né? Bom, falei bastante para essa aula, é isso. A gente vai continuar no segundo vídeo, com a segunda parte do nosso aulão, mas por agora a gente para aqui, tá bom?